Crise, momento de crescimento. Estou gravando esse vídeo justamente para inspirar e te motivar, porque esse momento que a gente vive atual no mundo é realmente um momento muito delicado para você empreendedor, para você profissional liberal, para todo mundo. É realmente um momento que todo mundo sabe, a gente nunca teve algo parecido na história. E com certeza, principalmente para quem empreende, para quem tem negócios onde é fundamental o deslocamento, né? Ou seja, e a preocupação é geral. Só que eu venho trazer uma outra modo de ver para que, de certa forma, isso possa te motivar. Eu vou contar uma história. Eu lembro que em 2013, antes de eu me mudar, antes de eu tomar, eu já tinha mais ou menos tomado a decisão de que eu queria mudar geograficamente, né? Sair de onde eu morava. Eu estava morando na época em Santa Catarina. E eu lembro que eu estava no carro do supermercado e uma rádio local lá de Santa Catarina estava transmitindo a entrevista com alguém, que eu já vou falar para você quem era esse alguém. E esse alguém simplesmente disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte, isso era 2013, né? Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, é 2020. Então ele disse a seguinte frase, é na crise que o dinheiro troca de mão. São nos momentos de maior dificuldade onde as empresas, ou quando está tudo bem, é fácil ganhar dinheiro. É fácil lucrar, é fácil vender, é fácil entregar os seus serviços. Mas quando uma crise chega, é ali onde realmente a gente vê quem se preparou ou quem tem a capacidade de superar. Não é fácil para ninguém, cabe dizer, mas é na crise que se criam as maiores oportunidades de crescimento. Olha que interessante, crise, cresce. E quando eu fazia também faculdade de publicidade, né, quando eu estava no meu curso de publicidade aí no Brasil, em Santa Catarina, os nossos professores falavam justamente desse momento, né, que é errado o empreendedor pensar, por exemplo, que no momento de crise e dificuldade, a primeira coisa que eles tiram é justamente o que deve ser aumentado, que é a verba de comunicação, é a publicidade em si. Tudo bem, você pode tentar reduzir, mas zerar nunca. Porque é nesse momento de crise, onde você tem um fogo, é que você tem que botar mais álcool na parada. Não na crise, né? Mas, ou seja, é ali onde você tem que aumentar a sua exposição. Porque, por mais interessante que possa parecer, você tem que entender que todos os seus concorrentes eles vão estar fazendo justamente fazendo aquilo que você quer fazer agora, que é tirar a sua verba de comunicação. E é o que acontece agora. Quando começou a problemática em março, a gente passou a ver que o preço para anunciar era tipo 10 vezes menos. Então isso abre uma oportunidade, uma janela enorme para você comunicar. E você tem que entender que talvez, com certeza você vai ter que se reinventar. Por exemplo, quem tem negócios totalmente baseados na presença física, você tem que parar e criar. Você tem que buscar uma solução, mas você tem que entender que na mesma velocidade em que determinadas funções começam a perder necessidade, crescem outras. E é aí que você tem que se concentrar e procurar buscar soluções para o teu business. E você tem que entender que a sua família precisa. A sua família depende de você. E não só, primeiro a nossa família, obviamente, mas quantos colaboradores você tem? Quantas famílias você vai estar... você é responsável hoje por manter aquelas bocas ali alimentadas. Então pensa nisso e nunca se esqueça que quando as crises acontecem, é a maior janela de oportunidade. Vou dar outro exemplo. Algum tempo atrás, a humanidade viu nascer o automóvel, certo? E com o automóvel, o trem praticamente, em teoria, parou de perder aquela função básica que ele tinha na época. E aí conta, enfim, a história de que os maquinistas começaram a entrar em desespero, que eles iam perder o emprego deles, e realmente perderam. Só que você já parou para pensar que um trem, sem falar, enfim, em outros aspectos, né? Mas um trem transporta quantas pessoas? E um táxi? Quantas pessoas transporta?
Agora você quer me dizer que realmente um maquinista perdeu o trabalho dele? Quantos taxistas, motoristas de ônibus tiveram também? Então, a humanidade, ela vai abrir e vai fechar postos de trabalho. Conforme crises acontecem ou a tecnologia aumenta, ela fecha uns, mas abre outros. Então vamos lá. Vamos dar umas ideias práticas para o pequeno empreendedor, por exemplo. Ninguém pode andar, ninguém pode ir para um lado para o outro. Cara, você pode criar um delivery. Eu estou assessorando vários restaurantes aqui que estão bombando, cara. Como você deve saber também a história no Brasil, por exemplo, de tantos deliveries que estão bombando. Eu tô ajudando a restaurantes aqui com campanhas de comunicação no digital que ninguém tinha essa visão antes, certo? Ninguém estava preparado para se adequar a esse tipo de situação, quando que eu, no caso, eu já trabalho nisso desde 2002. Eu já tenho os meus business na comunicação online desde 2002, então não é que eu comecei de agora, entende? Então, para você ver, tem uma crise, mas isso abriu uma janelona de oportunidade para mim, por exemplo. E graças a Deus que eu estou podendo ajudar outras famílias a me mandarem mensagens e falarem assim, cara, Arthur, cara, obrigado. Olha, fulano, pô, encontrei fulano, Beltrano, poxa, agora eu estou bombando, eu estou de novo vendo lucro, talvez e tal. Ou seja, eu fico muito feliz de, nesse momento de crise, poder estar ajudando outros empreendedores com as minhas habilidades. E você também pode fazer isso. Basta você se olhar para dentro. Não vai ser fácil, não estou dizendo que não vai ser. Você olha para dentro e procura saber que tipo de habilidade você pode oferecer. Vou dar um exemplo básico, tá? De repente, pode ter alguém me assistindo aí que é manicure ou cabeleireira. Estou falando um exemplo mais básico. Você já parou para prestar atenção que todas as crianças agora estão dentro de casa assistindo aula pelo computador? E será que todos os pais têm habilidade ou talento de explicar uma matéria, um conhecimento para aquela criança? Você já parou para pensar que você pode colocar dentro de uma sala do Zoom, por exemplo, 10 crianças e você fazer aqui se chama no italiano dopo scuola, ou seja, você pode ser uma professora particular. Se você tem um mínimo talento de matemática, por exemplo, ou português, ou de repente você gosta de história, por que não ajudar as mães de outras suas colegas? E você vai estar parada. Só que, ao passo que no salão você atendia uma pessoa, sei lá, por hora, agora você pode botar 10 mães, crianças, dentro de uma sala do Zoom e ganhar 10 vezes na mesma hora. Olha que maravilha! Olha o que isso está trazendo para a gente. De oportunidades enormes que a gente nunca teve. Então não é fácil. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente aqui me hateando, mas eu quero saber da sua opinião. O que você acha? Coloca aqui embaixo. Ou me manda uma mensagem, me segue no Instagram, sei lá. Eu vou ter um enorme prazer de ouvir a sua opinião. Se inscreve no canal e eu te agradeço muito por essa oportunidade de eu poder estar compartilhando e de repente te inspirando. E eu quero saber se de alguma forma isso te inspirou, te ajudou. Me manda uma mensagem, deixa no comentário ou também coloca a sua sugestão de próximo vídeo ou a sua dúvida. Muito obrigado. Meu nome é Arthur, sou estrategista de comunicação, estudei no Brasil, estudei aqui na Itália e estou aqui para te ajudar também. Tchau.